Olá, eu espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Maria Lígia e eu estava nesse momento dando uma lida em alguns projetos de pesquisa e pensando em como explicar melhor a questão do objetivo geral. Então eu sempre mando, para os meus alunos, minhas alunas, algumas explicações, Normalmente a gente coloca no verbo do infinitivo, é uma ação, né? O que é o objetivo geral? É uma ação e é o ponto final da minha dissertação, ou seja, a minha dissertação ela se desenvolve para atingir o objetivo geral dela. Nós já conversamos sobre o objetivo geral em outros momentos, né? Uma vez que a gente fecha o objetivo geral, no sentido de escrever ele, a gente sempre mantém a mesma redação dele, mas é claro, e é muito comum, né? Agora mesmo, amanhã, tenho uma aluna que vai fazer a defesa da dissertação dela. Então é comum quando a gente finaliza e quando justamente a gente vai escrever, né, a conclusão, a gente pensa, será que realmente eu atingi todo o objetivo geral? O que eu consegui fazer? Mas e no processo de escrever um projeto? Então, o que é o projeto? É aquele momento em que eu estou pensando, naquilo que eu vou realizar na minha dissertação de mestrado, na minha iniciação científica, no meu doutorado. E aí, quais são, qual é a preocupação? O que eu tenho que ter em mente? Bom, se eu coloco no meu objetivo geral um exemplo, o meu objetivo geral é mapear políticas de atendimento a mulheres em situação de violência na cidade de Maringá. O que eu tenho que pensar? Como eu vou executar este mapeamento? E aí começa a pensar nos objetivos específicos. Então, o que isso significa? Se eu vou mapear, eu vou ter que fazer uma análise documental, onde eu encontro os documentos que vão falar de atendimento. Será que é no site da prefeitura? Que tipo de documento eu preciso para mapear o atendimento? Eu posso também fazer entrevistas, com os secretários da prefeitura, eu posso fazer entrevistas com especialistas, Mas aonde eu encontro as informações necessárias para chegar no meu objetivo geral? Então, na minha conversa de hoje, que é muito rápida, muito breve, eu preciso, todas as vezes que eu elaboro um objetivo geral, todas as vezes que eu penso, aonde eu quero chegar com a minha dissertação de mestrado, com o meu projeto de iniciação científica, eu tenho que pensar qual é o caminho que eu vou percorrer. Porque senão eu posso colocar qualquer objetivo, O papel ele aceita qualquer objetivo, mas ao escrever o objetivo geral, é por isso que logo na sequência a gente começa a colocar os objetivos específicos. É claro, gente, que toda pesquisa ela nunca vai finalizar um tema, finalizar um assunto. Ela sempre vai ser uma abordagem sobre um assunto, Então, por exemplo, eu quero mapear o atendimento às mulheres e eu posso fazer um estudo mais qualitativo em um lugar específico. E aí eu vou explicar, que esse mapeamento vai ser um estudo qualitativo. Não, eu vou fazer uma análise documental sobre diferentes elementos. Mas quando você estiver escrevendo o seu objetivo geral, você pensa o seguinte: é possível executar esse objetivo? Ou qual é o caminho que eu preciso percorrer para executar esse objetivo? O objetivo geral, ele é uma meta concreta a ser realizada, ele não é uma aspiração, aquilo que eu gostaria que a minha dissertação chegasse, não, é onde ela realmente vai chegar. E todos os passos, por exemplo, a minha discussão teórica, são os elementos fundamentais para consolidar esse objetivo, para que eu possa fundamentar esse objetivo teoricamente, para construir as lentes analíticas necessárias, para desenvolver uma pesquisa que chegue a esse objetivo. Então, eu sempre comento com os alunos e alunas,
Nós precisamos sempre pensar em uma gama de objetivo geral e ele é o nosso norte. Claro que depois a gente pode lapidar ele, a gente pode pensar melhor, né, se a gente vai conseguir chegar completamente nele. Mas o primeiro passo para escrever o projeto de pesquisa é olhar para o objetivo geral para além das regrinhas que a gente tem de como estruturar, o que serve, que é uma ação que eu vou realizar. Eu tenho em mente o seguinte: se eu coloquei no papel, sei lá, que eu vou discutir um determinado assunto, de que forma eu vou discutir esse assunto? Como eu visualizo a finalização? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com um tema que exige uma abordagem quantitativa, por exemplo, a diferença, um exemplo aqui, né, que a gente está fazendo, a diferença de remuneração entre homens e mulheres pesquisadores, por exemplo, pesquisadoras, certo? Aonde eu acho esse dado? Então, eu vou ter que entender primeiro, né, as ocupações, as taxas de ocupação, depois eu vou ter que entender aonde existe um banco de dados que me dê valor de salários. Como eu coleto esses dados? Como que eu vou realizar isso? Isso já é a parte da metodologia. Mas eu preciso, se eu vou discutir salários, eu preciso ter em mente aonde eu acho os dados desses salários. Se eu vou discutir políticas, quais são os documentos, uma política externa, uma política interna, uma política de combate às drogas, por exemplo. Eu quero ver como um Estado está se portando em relação ao tal do combate às drogas. Quais são os documentos, aonde eu busco esses documentos, como que eu componho estes documentos, porque a pesquisa, ela exige esse pensamento prático. Então, se eu elaborei um objetivo geral, eu já preciso ter em mente, mais ou menos, o caminho para executar, ou como eu vou, ao final desses 2 anos de pesquisa, responder a esse objetivo geral. Então, tenho muito em mente, porque às vezes eu vejo objetivos muito abstratos, ainda mais agora. Com o ChatGPT, ele coloca vários elementos no objetivo geral, né? E aí eu fico pensando, será que quem elaborou esse objetivo geral tem ideia de que ele vai ter que executar e chegar a essa resposta? E essa pessoa está pensando que ela vai buscar esses dados aonde, ela vai buscar esses dados como, tá? Então esse é mais um recado aí sobre os objetivos gerais de um projeto.